A mente humana é um território de contradições insolúveis, um teatro de sombras, onde o roteiro é escrito por forças que mal compreendemos. Muitas vezes, o que chamamos vulgarmente de azar, destino ou uma maré de má sorte, nada mais é do que o resultado final de uma arquitetura mental invisível, operando silenciosamente nas camadas mais profundas e inacessíveis da nossa consciência. Porque, em momentos decisivos, quando a linha de chegada está a poucos passos e o sucesso parece finalmente ao alcance das mãos, algumas pessoas simplesmente recuam, porque o caminho para o abismo parece, para tantos, mais familiar, acolhedor e estranhamente seguro do que o topo ensolarado da montanha. Hoje, nosso objetivo é desvendar os mecanismos silenciosos, quase imperceptíveis, que compõem a complexa e multifacetada psicologia por trás do fracasso. Não estamos aqui para falar de crises econômicas externas, flutuações de mercado ou falta de recursos tangíveis. Estamos aqui para falar de algo muito mais perigoso. Uma estrutura interna de autoproteção, medo e negação que age como um vírus silencioso no sistema operacional da sua vida. Você já sentiu aquela sensação angustiante e sufocante de que, ao chegar perto de uma grande conquista, algo dentro de você puxou o freio de mão com uma violência inexplicável? Você já parou para refletir, em um momento de absoluta honestidade, se o seu maior e mais perigoso inimigo não está no mercado competitivo, na política instável ou na concorrência desleal, mas sim refletido no espelho todas as manhãs, observando cada um dos seus movimentos com um olhar de julgamento? Fique extremamente atento. O que vamos dissecar a partir de agora não é apenas uma exploração teórica da psicologia, mas um espelho da alma humana que tem o potencial de mudar definitivamente a forma como você encara cada uma das suas quedas passadas e, principalmente, como você irá se posicionar diante das quedas futuras. O fracasso não é um evento isolado que ocorre subitamente no final de um processo. Ele é, na verdade, um estado de espírito latente que se manifesta muito antes de qualquer derrota material ou financeira se concretizar. Ele nasce na hesitação, naquele milésimo de segundo onde a dúvida corrosiva substitui a ação decisiva. Existe um fenômeno psicológico devastador, frequentemente ignorado pelas análises superficiais, onde o indivíduo projeta o erro com tamanha nitidez e intensidade que sua mente começa a reagir ao fracasso como se ele já fosse uma realidade consumada. É o que a psicologia clínica classifica como ansiedade antecipatória, elevada ao seu nível mais paralisante e patológico. O medo do julgamento alheio funciona como uma âncora pesada e enferrujada, enterrada profundamente no lodo da insegurança crônica. Para uma parcela significativa da população, a dor excruciante de falhar publicamente, de ser observado no momento exato da queda, é tão visceral e insuportável que o cérebro, em um ato desesperado de autopreservação, escolhe a paralisia total como a melhor defesa. A lógica interna é perversa e sedutora. Se eu não tento, eu tecnicamente não falho. Se eu não me exponho, eu permaneço imune às críticas. Essa é a armadilha fundamental da zona de conforto, um lugar onde a estagnação é vendida ao ego como se fosse segurança, mas que, na verdade, é um cemitério de potenciais não realizados. No entanto, o medo não se limita ao temor óbvio de errar. Existe uma nuance muito mais perturbadora, sombria e pouco discutida nos círculos sociais e acadêmicos: o medo do sucesso. À primeira vista, a ideia parece absurda. Quem teria medo de vencer? Contudo, o sucesso é extremamente perigoso para o ego que busca a lei do menor esforço. Ele traz consigo uma carga imensa de novas responsabilidades, uma exposição constante ao escrutínio público e, acima de tudo, a exigência implacável e inegociável de mudança.
O cérebro humano, moldado por milênios de evolução rigorosa voltada estritamente à sobrevivência física, é essencialmente conservador e avesso ao risco desnecessário. Ele odeia o gasto excessivo de energia que qualquer mudança de paradigma ou de status exige. Assim, para muitos, o fracasso se torna uma zona de conforto bizarramente atraente e viciante, um território conhecido, onde as expectativas são mantidas baixas, o terreno é plano e ninguém cobra excelência ou resultados extraordinários. Estar no fundo do poço é doloroso, sem dúvida, mas é um estado previsível e estático. A escalada para fora desse poço, no entanto, exige um confronto direto e brutal com o desconhecido, com o esforço hercúleo e com a possibilidade aterrorizante de uma queda ainda maior e mais alta. O medo cria labirintos mentais complexos, onde a saída é sempre evitada por uma desculpa que soa logicamente impecável aos ouvidos de quem a profere. A pessoa se convence, munida de argumentos que parecem quase científicos, de que não é o momento certo para agir, de que não possui os recursos necessários ou de que o mundo inteiro, em uma conspiração silenciosa e universal, está trabalhando contra ela. Mas se afastarmos as cortinas pesadas dessas justificativas racionais, encontraremos apenas o medo visceral e primitivo de descobrir que o seu verdadeiro potencial pode exigir muito mais esforço, muito mais sacrifício e muito mais disciplina do que você está realmente disposto a entregar à vida. O fracasso, nesse contexto, é a armadura que o covarde usa para não ter que lutar a batalha do próprio crescimento. Aprofundando nossa análise técnica e mergulhando ainda mais fundo, entramos agora em um dos terrenos mais obscuros, intrigantes e perigosos da psique humana. O desejo inconsciente de falhar, conhecido popularmente como autossabotagem. À primeira vista, do ponto de vista da lógica racional, isso parece um contrassenso absoluto, quase uma impossibilidade biológica. Por que um organismo vivo desejaria o próprio prejuízo ou a própria destruição de planos? No entanto, a autossabotagem é um dos mecanismos de defesa mais robustos, sofisticados e integrados que possuímos. Para entender como isso opera na prática, imagine o cenário de um profissional tecnicamente brilhante que deseja desesperadamente uma promoção de alto nível. Ele estuda, trabalha duro durante meses, mas na noite anterior à reunião decisiva que definirá o curso de sua carreira pelos próximos 10 anos, ele decide, sem uma razão consciente clara, ficar acordado até o amanhecer, consumindo conteúdo irrelevante, ou negligencia os dados fundamentais que sustentariam sua apresentação. Por que o sistema psíquico operaria de forma tão destrutiva e irracional? A resposta reside na preservação desesperada e frenética da autoimagem. Se este indivíduo falha porque não se preparou adequadamente, ele pode manter intacta a narrativa interna reconfortante de que ele continua sendo inteligente e capaz, mas apenas foi descuidado ou não teve tempo suficiente. Ele preserva a ilusão eterna do "eu poderia ter sido se realmente quisesse". No entanto, se ele se preparasse com todo o seu empenho, colocasse todo o seu coração e intelecto na tarefa e ainda assim falhasse diante de todos, a conclusão para o ego seria absolutamente devastadora. A conclusão de que ele simplesmente não é bom o suficiente, apesar de todo o esforço. Para evitar essa ferida narcísica profunda e permanente, a mente prefere fabricar obstáculos externos ou comportamentais artificiais. O fracasso planejado, ou justificável, dói infinitamente menos do que o fracasso genuíno, que expõe a nossa real e nua limitação humana. A autossabotagem também veste a máscara elegante, porém hipócrita, do perfeccionismo. O perfeccionista é, na realidade prática do dia a dia, um procrastinador de elite, um mestre em evitar a execução. Ele coloca a barra da excelência em uma altura tão surreal e inalcançável
que a tarefa se torna impossível de ser sequer iniciada, quanto mais concluída com sucesso. Ao buscar obsessivamente uma perfeição que não existe no mundo material e imperfeito, ele garante o atraso crônico, a entrega medíocre por falta de tempo e, consequentemente, o fracasso final que ele tanto dizia temer. É um ciclo vicioso, cruel e autoalimentado, onde a pessoa se torna simultaneamente o seu próprio carcereiro e o seu próprio carrasco. Ela tranca as portas de todas as oportunidades de ouro antes mesmo de a chave ser girada na fechadura. É uma intriga interna constante, um jogo de xadrez psicológico, onde você joga contra si mesmo, mas garante estrategicamente que o lado que representa o crescimento, a abundância e a realização sempre sofra um xeque-mate impiedoso. O fracasso, aqui, é uma estratégia de manutenção da mediocridade para evitar o risco da insuficiência. Neste ponto crucial da nossa análise, onde as máscaras começam a cair, precisamos fazer uma pausa necessária para uma reflexão honesta e silenciosa. Diante dessas armadilhas da mente e desse medo invisível que nos acorrenta à mediocridade, você consegue identificar com clareza absoluta algum momento em sua trajetória de vida onde você mesmo foi o seu maior e mais eficiente obstáculo? O que você viu e ouviu até agora ressoa em suas experiências pessoais mais íntimas? Sua opinião, sua dor e seu relato são fundamentais para o nosso debate. Compartilhe suas percepções e sua história aqui nos comentários abaixo. Muitas trajetórias de fracasso retumbante e amargo não começam necessariamente com uma decisão técnica errada ou uma falta de habilidade, mas com algo muito mais sutil e corrosivo: a ausência total de uma escolha própria. Vivemos hoje mergulhados em uma sociedade de performances incessantes e digitais, onde o sucesso é, com uma frequência alarmante, definido exclusivamente pelo olhar validador e pelo julgamento externo do outro. Quando um indivíduo tenta construir uma carreira de prestígio, uma família modelo ou uma identidade social baseada nos desejos reprimidos dos seus pais, na aprovação superficial e efêmera dos seus círculos sociais, ou na busca incessante por um status que ele nem sequer valoriza no íntimo, ele está, pedra por pedra, construindo o edifício instável do seu próprio colapso futuro. Isso ocorre porque, estruturalmente, não existe combustível emocional, ético ou psíquico suficiente para manter a longo prazo uma estrutura de vida que não possui raízes profundas na autenticidade do ser. A psicologia moderna observa com clareza científica que a motivação extrínseca, aquela que depende estritamente de recompensas externas, prêmios ou da validação constante de terceiros, possui um fôlego extremamente curto e limitado. Mais cedo ou mais tarde, o cansaço mental crônico e o vazio existencial se transformam em erro operacional grave, em falta de atenção aos detalhes e em um desleixo que beira a negligência. O indivíduo começa a falhar repetidamente em tarefas simples, porque, em um nível inconsciente e desesperado, ele deseja que aquela estrutura forçada e artificial desmorone de vez. Muitas vezes, o fracasso é um grito de socorro do eu verdadeiro, uma forma drástica de libertação de uma vida que, embora pareça bem-sucedida para quem olha de fora, não pertence ao indivíduo que a vive. Além dessa pressão externa, enfrentamos hoje a tirania de sermos especiais ou geniais. O jovem adulto contemporâneo foi alimentado desde o berço com a ideia perigosa de que o destino lhe reserva algo grandioso por mero direito de nascimento ou por ser único. No entanto, a realidade nua da vida adulta é composta em sua vasta maioria por processos lentos, burocráticos, repetitivos, cansativos e muitas vezes profundamente frustrantes. Quando essa expectativa irreal e cinematográfica de sucesso instantâneo entra em rota de colisão frontal com a parede dura e fria da realidade cotidiana, ocorre o que os especialistas chamam de colapso de propósito.
A pessoa desiste não por incapacidade técnica, mas porque o resultado imediato e glamouroso não corresponde ao castelo de cartas que ela alimentou na imaginação durante anos de ócio criativo. O peso esmagador do que os outros esperam de nós é uma carga que entorta a coluna da vontade, fazendo com que o indivíduo tropece nos próprios pés, enquanto tenta desesperadamente correr em uma estrada que ele nunca, em nenhum momento de sua existência, desejou trilhar de verdade. O fracasso, aqui, é o preço que se paga por tentar viver o sonho de outra pessoa. Gostaria de fazer um agradecimento profundo, sincero e especial a você que permaneceu conosco até este momento da narrativa. Sua busca incessante pelo entendimento das camadas mais profundas e sombrias da mente demonstra uma maturidade, uma resiliência e uma curiosidade intelectual que são raras e admiráveis nos dias de hoje. Continue extremamente atento e focado, pois o que vamos revelar nos capítulos finais é o verdadeiro ponto de virada, o turning point desta análise. O conhecimento mais impactante sobre a biologia da inércia e a anatomia da reconstrução do ser humano ainda está por vir, e ele é a chave para fechar este ciclo. Para compreendermos o fracasso em sua totalidade fenomenológica, não podemos nos limitar apenas ao campo volátil das emoções, dos traumas de infância ou das construções sociais. Precisamos olhar com rigor para a biologia da máquina complexa que nos governa, o cérebro humano. Um fato desconfortável que precisamos aceitar é que o cérebro não foi desenhado pela pressão seletiva da evolução para nos tornar felizes, realizados, ricos ou bem-sucedidos nos moldes competitivos da sociedade pós-industrial moderna. Ele foi moldado ao longo de milhões de anos de luta brutal na savana para uma única e exclusiva função: a sobrevivência imediata com o menor gasto calórico possível. O sistema límbico, o centro nervoso das nossas emoções mais primitivas, impulsivas e viscerais, prioriza invariavelmente o prazer de curto prazo, a satisfação imediata e a preservação obsessiva de energia. Quando enfrentamos um desafio novo que exige um esforço cognitivo prolongado, uma disciplina férrea e o risco real de exposição ou perda de status, o nosso cérebro interpreta esses sinais não como uma oportunidade gloriosa de crescimento pessoal, mas como uma ameaça direta, imediata e perigosa à nossa homeostase e segurança. A inércia, portanto, não deve ser vista meramente como um defeito de caráter ou falta de brio. Ela é o estado natural e básico de um cérebro que não foi conscientemente treinado, hackeado e disciplinado para a excelência. O fracasso crônico é, em muitos aspectos técnicos, o resultado de ceder repetidamente ao comando neural ancestral de permanecer exatamente onde está para não morrer. Cada vez que você escolhe a gratificação imediata e barata, do entretenimento vazio, da procrastinação digital ou da desistência fácil diante de um obstáculo, você está literalmente e fisicamente pavimentando e reforçando caminhos neurais de derrota em seu córtex. Pense no seu comportamento como uma trilha no meio de uma floresta densa. Quanto mais você caminha pelo atalho sedutor da desistência, mais larga, limpa, sinalizada e fácil essa trilha se torna. Para os seus neurônios, a neuroplasticidade, essa capacidade incrível e plástica do cérebro de se moldar conforme o uso, funciona com a mesma eficiência para os dois lados da moeda. Podemos treinar nossa massa cinzenta para a resiliência inabalável e para o foco absoluto, mas a vasta maioria de nós a treina dia após dia para a rendição incondicional e para a busca por alívio imediato. O fracasso repetido altera a química cerebral de forma profunda e por vezes duradoura, reduzindo drasticamente os níveis de dopamina associados à recompensa por esforço de longo prazo. Isso cria um estado de anedonia específica, onde a pessoa perde a capacidade biológica de sentir prazer na conquista que exigiu suor,
Ela se torna, de certa forma, viciada no ciclo dopaminérgico de planejar grandes feitos na imaginação, o que gera um pico de prazer falso, para depois procrastinar até o último segundo. E finalmente falhar, o que confirma sua visão de mundo pessimista. É uma prisão química invisível e silenciosa, onde as grades são feitas de hábitos automáticos e a chave foi descartada pela repetição exaustiva de comportamentos autodestrutivos, que o cérebro agora considera, por economia de energia, como o estado normal e seguro de ser. Finalmente, após atravessarmos o vale das sombras da psique, chegamos ao ápice e ao fechamento necessário da nossa jornada intelectual. Compreender a psicologia profunda por trás do fracasso não possui como objetivo final nos conformar com a derrota ou nos fornecer desculpas acadêmicas sofisticadas para as nossas falhas pessoais. Pelo contrário, o objetivo é a dissecação técnica e fria do monstro para que possamos retirar dele todo o seu poder paralisante e místico. A reconstrução de uma trajetória de sucesso e significado exige o que a psicologia cognitiva de ponta chama de metacognição, a habilidade superior e distintamente humana de observar e pensar criticamente sobre os nossos próprios fluxos de pensamento enquanto eles ocorrem. É preciso desenvolver a capacidade quase cirúrgica de interromper o fluxo automático e tóxico da autossabotagem no exato milésimo de segundo em que ele começa a se formar na mente. É necessário questionar com rigor absoluto, quase como um promotor de justiça, cada desculpa lógica e cada mas que a sua mente fabrica para evitar o desconforto inerente ao crescimento. Precisamos entender, de uma vez por todas, que o fracasso só se torna uma sentença definitiva quando ele é transmutado de um evento isolado para uma identidade permanente. Eu falhei em um projeto específico é uma observação objetiva e útil sobre um evento temporal. Eu sou um fracasso é uma sentença de morte psicológica que aniquila qualquer semente de potencial futuro. A diferença fundamental e intransponível entre aqueles que conseguem quebrar o ciclo vicioso e degradante da derrota e aqueles que definham nele por décadas a fio é a capacidade de ressignificar a queda com velocidade, precisão e falta de drama. Em termos jornalísticos, biográficos e científicos, observamos sistematicamente que o sucesso não é de forma alguma o oposto polar do fracasso. Na verdade, o sucesso é uma consequência direta, refinada e destilada de como aprendemos a digerir, processar e utilizar as nossas falhas como combustível. A anatomia da reconstrução envolve a aceitação radical e sem anestesia da nossa própria imperfeição, e a coragem quase irracional de aceitar ser medíocre, pequeno e desajeitado no início de qualquer nova jornada. Para que possamos, através da repetição exaustiva e do erro consciente, atingir a maestria e a excelência no final. É preciso ter a coragem hercúlea de destruir a imagem idealizada, heróica e perfeita que criamos de nós mesmos para consumo externo, e aceitar a realidade crua, nua e muitas vezes decepcionante do presente. O fracasso, quando é despido de todo o seu peso emocional negativo, de toda a vergonha social e de todo o drama inflado do ego, nada mais é do que um dado técnico bruto. É uma informação valiosa que diz com clareza matemática: este caminho específico, desta forma específica, não funciona. Quem desenvolve a maturidade estoica para ler essa informação sem se deixar destruir emocionalmente por ela, detém em mãos a verdadeira, única e definitiva chave da maestria humana. A psicologia do fracasso nos ensina, acima de tudo, que o fundo do poço, por mais escuro, frio e solitário que seja, oferece a única base sólida e firme de onde se pode impulsionar para cima com força total.
Mas esse salto só se torna possível no momento em que você decide finalmente soltar a pá e parar de cavar o próprio abismo. A reconstrução não é sobre não cair, mas sobre como você organiza os escombros para construir a sua nova fundação. Concluímos esta análise extensa e profunda com uma provocação que se faz necessária no âmago da consciência de cada espectador que chegou até aqui. O fracasso é um mestre cruel, frio, impiedoso e muitas vezes sarcástico, mas ele é, sem sombra de dúvida, o mestre mais eficiente, direto e honesto que o ser humano já conheceu em toda a sua história. Ele possui o poder quase divino de revelar nossas fraquezas mais bem escondidas, de expor as mentiras reconfortantes que contamos a nós mesmos diariamente e de nos obrigar a encarar a verdade nua e crua da nossa atual condição. Diante de tudo o que analisamos hoje com minúcia, desde os labirintos paralisantes do medo e as armadilhas sofisticadas da autossabotagem, até o peso esmagador das expectativas externas e a inércia biológica do nosso cérebro ancestral, qual dessas travas você identifica hoje, com uma honestidade brutal e sem desculpas, como o principal e mais urgente obstáculo na sua rotina atual? Sua mente, neste exato momento em que você ouve estas palavras, está trabalhando como uma arquiteta visionária do seu crescimento ou está secretamente nos bastidores da sua consciência, planejando com detalhes a sua próxima e dolorosa queda? Não guarde essa reflexão vital apenas para você, como um segredo vergonhoso. Deixe seu relato, sua experiência de superação ou sua dúvida mais profunda aqui nos comentários. Sua história, por mais difícil, traumática ou embaraçosa que tenha sido, pode ser exatamente o farol de lucidez e esperança que outra pessoa precisa para encontrar a saída do próprio labirinto mental. Se esta análise jornalística e psicológica profunda trouxe clareza, ferramentas práticas e uma nova perspectiva para a sua vida, inscreva-se agora mesmo no canal. Nosso compromisso inabalável é continuar desbravando, com seriedade, profundidade e rigor, os mistérios mais densos e fascinantes da psicologia humana e do comportamento social contemporâneo. Sua jornada de autoconhecimento, domínio pessoal e superação da inércia está apenas em seus primeiros e mais importantes passos. Reflita profundamente sobre o que você ouviu hoje. Mude o que for necessário em sua estrutura de hábitos e assuma, de uma vez por todas, as rédeas da sua própria narrativa. O fracasso é apenas um capítulo, não o livro inteiro. E nos vemos no próximo vídeo.